Olá, triatletas! Estamos aqui mais uma vez para o Congresso Técnico do GP Extreme. Desta vez, o Congresso Técnico do GP Extreme Florianópolis. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão novamente conosco, participando de mais uma edição do GP Extreme. Encerramos o nosso ano de GP Extreme na edição de Florianópolis, a Ilha da Magia, e seguimos agora, então, com as orientações e as explicações sobre a prova. Bom, neste momento, nós temos aí a supervisão e a arbitragem da Federação Catarinense de Triatlon, apoio da Prefeitura de Florianópolis, Vitafor Nutrientes, Triatlon BR Store e Ultracore. É uma realização da SB5 Eventos. A nossa programação, nós teremos no sábado, dia 28 de setembro, a entrega de kits no local da prova, na arena da prova, das 14 às 17 horas. Serão entregues, então, os kits na arena da prova no sábado, dia 28, das 14 até as 17 horas, na arena do evento. Já no domingo, nós teremos a prova propriamente dita. Teremos a entrada do check-in às 5h10 da manhã até às 6h10 para o GP Extreme e às 5h30 até às 6h30 para o GP Super Sprint e Sprint. As largadas estão previstas, desde que as condições sejam mantidas normais e nós tenhamos condições não adversas do tempo, previstas para as 6h15 no masculino e às 6h16 no feminino para o GP Extreme. Logo em seguida, às 6h40, o GP Sprint no masculino, 6h41 no feminino e o Super Sprint às 7 horas no masculino e às 7h01 no feminino. Bom, a nossa premiação está prevista para as 9h45 para o GP Sprint, Super Sprint Mountain Bike e provavelmente por volta de 11 horas o GP Extreme. Se puder ser feito antes ou um pouquinho depois, dependendo da chegada dos atletas, a programação do dia deve seguir esse cronograma. Bom, na entrega de kits é importante que o atleta leve um documento com foto para retirar o seu kit. Caso não seja possível ele ir até o local para a retirada do kit, ele pode utilizar o WhatsApp, enviar para um colega, treinador ou a pessoa responsável uma mensagem: autorizo fulano de tal a retirar meu kit. Envia uma fotografia do seu documento com foto e esta pessoa então poderá retirar o seu kit, o kit dessa pessoa que foi autorizada, que está autorizando, e apresentará o documento no WhatsApp e então ficará responsável pelo kit. Não serão entregues kits fora do sábado, kits somente no sábado à tarde. Bom, no kit do GP Extreme, os atletas receberão o numeral de capacete, que deve ser colocado na frente do capacete de cada atleta, e em seguida ele vai receber um numeral de bike, que o atleta deve utilizar o canote da bike e retirar o adesivo e prender sem modificar o numeral. Recebe também um numeral de peito, que ele deve utilizar somente na corrida, o numeral de peito, então ele deve colocar frontalmente, ou ele usa um race belt, ou ele prende com joaninhas, enfim, como o atleta vai utilizá-lo. Recebe também uma tatuagem, que as instruções estão no verso, sempre deixando o X para cima, para que o número fique de forma correta, pode ser utilizado no braço ou na panturrilha. Vão ser entregues apenas uma unidade de tatuagem. O atleta recebe no kit a camiseta do evento, recebe uma touca de silicone. As toucas terão cores diferentes de acordo com as modalidades Extreme, Sprint e Super Sprint e feminino. Os atletas do Extreme também recebem um squeeze, recebem suplementos oferecidos, o squeeze da Triathlon BR Store, o suplemento é da Vitafor e a camisa de ciclismo é uma camisa da Ultracore. Já no GP Sprint, no Super Sprint são os itens básicos, mais a camiseta do evento e a touca do evento. Bom, o GP Extreme ele é dividido nas faixas etárias de 5 em 5 anos. Iniciando aos 18 anos, 18, 24, 25, 29 e assim sucessivamente
até os 70 mais do masculino e do feminino. Já o sprint e o super sprint iniciam nas categorias 14, 15, 16, 19 e depois subsequentemente de 5 em 5 anos. O mountain bike é uma categoria única. Lembrando que as mountain bikes devem manter as suas características. O triatleta não pode colocar clipe de guidão na mountain bike, mas pode utilizar o clipe no pedal. O nome é similar, mas são dois equipamentos diferentes. Sempre se considera, para efeito de categoria, a idade do atleta no dia 31 do ano em que é vigente a prova. Então, o atleta que completar, mesmo depois da prova, 20 anos, mas esse ano ele já estaria na categoria 20-29 no super sprint e no sprint também estaria na 20-24, certo? Seguimos. Bom, com relação às distâncias da prova, o GP Extreme ele tem 1.000 metros de natação, 100 km de ciclismo e 10 km de corrida. O sprint 750, 20 e 5 e o super sprint 375, 10 e 2,5. Essas distâncias podem sofrer pequenas variações em função do acesso à rodovia, do acesso à transição e até mesmo do acesso à praia, né? Lembrando que cada uma dessas modalidades, nós vamos passar mais adiante, tem número de voltas diferentes. Mas só para ressaltar já desde esse primeiro momento, o ciclismo do GP Extreme terá 5 voltas, do GP Sprint apenas 1 volta, o do GP Super Sprint nós indicaremos ainda, estamos negociando com a Polícia Militar Rodoviária o ponto de retorno, por isso ele pode sofrer uma pequena variação entre 10 e 8 km, 10, 12 km, o ciclismo, por causa do ponto de retorno do ciclismo do super sprint. E também será em 1 volta. As distâncias na corrida, depois logo em seguida a gente coloca isso novamente. Bom, aqui a ilustração mostra apenas o percurso de forma simbólica do GP Extreme. Normalmente os percursos são saindo no sentido anti-horário para percorrer os 1.000 metros, no sentido anti-horário percorrendo os 750 metros e às vezes um pequeno percurso completando os 375 metros. Eles estarão sinalizados e serão orientados de acordo com a cor das boias antes das largadas. Provavelmente o circuito do GP Extreme utilizará 2 boias amarelas nas extremidades, o GP Sprint utilizará uma boia vermelha no centro e o Super Sprint utilizará uma boia branca que é de ida e retorno normalmente. Mas isso tudo será repassado no briefing pré-largada. Fiquem tranquilos. Bom, na natação é sempre recomendado, não, é obrigatório utilizar a touca fornecida pela organização para que nós possamos identificar os atletas. A roupa de borracha é liberada e é recomendada por uma questão de segurança. Ela não é obrigatória, mas ela é recomendada. O contornar as boias, como eu disse, serão as boias sinalizadoras pelo local indicado. Neste momento, dependendo da condição do vento, a gente sempre tem feito em canasvieiras no sentido anti-horário. Caso haja uma mudança de vento ou de maré, poderemos mudar o sentido da natação. Por isso que o briefing pré-prova, antes da largada, sempre determina essas condições. Em caso de mal-estar, o triatleta que não se sente seguro, ele basta levantar a mão, ele será assistido por um guarda-vidas que chegará muito rapidamente com um stand-up e ele pode se apoiar na prancha, recuperar a recuperação. Eu sugiro que o triatleta não abandone a prova. Ele recupere as forças, respire, receba o apoio do guarda-vidas e procure completar. A natação é sempre a parte menos fácil, nunca a mais difícil, de uma prova de triatlon para a grande maioria. Então não desista. Se você está fazendo a prova pela primeira vez, não tem aquela segurança toda na água, entre um pouquinho depois dos demais, nade com calma, com tranquilidade e se sentir alguma agonia, alguma aflição, ansiedade e não se sentir seguro,
levante o braço, não se desespere, que o guarda-vidas rapidamente vai chegar até você e você poderá completar a sua prova. A partir dali, você sai para fazer o seu ciclismo e fará também a corrida para que nós possamos recebê-lo na linha de chegada. Bom, obedecer sempre as orientações dos guarda-vidas e staffs e árbitros que estarão orientando tanto a entrada na transição, o acesso e a saída da água. O circuito de ciclismo. O circuito de ciclismo em Canasvieiras, ele tem uma saída que sai do bairro para a rodovia SC401, acessa a rodovia SC401 passando por cima do viaduto e depois ele segue em direção ao antigo pedágio, hoje posto da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Excepcionalmente, nesta edição, nós não iremos além deste ponto. O GP Extreme passará a ter, ao invés de 3 voltas nesta edição de Florianópolis, 5 voltas para o GP Extreme. Então, fica claro, são 5 voltas até o ponto de pedágio. A prova ficou um pouco mais rápida, porque nós não teremos 3 subidas, que são subidas longas, mas ao mesmo tempo nós teremos então um maior número de voltas. Então, o retorno será feito logo no final da mureta que antecede o pedágio. Neste ponto, haverá um ponto de hidratação para que o atleta possa receber água e isotônico. Seguimos. No ciclismo existem algumas regras que são básicas, né? Utilizar o capacete rígido e afivelado. Desde o momento em que o atleta entra na transição, a primeira atitude que ele deve ter é colocar o capacete e afivelar o capacete. Por que isso? Caso um outro atleta esteja saindo de bicicleta, bata nele e ele caia, ele eventualmente não vai bater a cabeça ou vai estar protegido, certo? Então, isso é super importante. E ao voltar, né, ele não pode retirar o capacete até que ele coloque a bicicleta no cavalete, certo? E também não pode desafivelar o capacete até o momento em que ele vai fazer o desmonte. Então ele tem que ir até, ele sai com o capacete afivelado e retorna com o capacete afivelado. É proibido pedalar com o torso nu, ou seja, o triatleta deverá utilizar um macaquinho, uma camiseta, uma camisa de ciclismo, aquilo que ele julgar mais confortável, mas ele não pode pedalar com o torso nu. O liberado uso de clipe, tanto de pedal quanto de guidão, em todas as bicicletas, exceto as mountain bikes. Mountain bike, para que ela seja considerada uma mountain bike, ela deve manter as características originais da bicicleta, ou seja, ter pneus com cravos e não pode sofrer alteração nos pneus. O vácuo. Nas provas de sprint e super sprint, o vácuo é liberado. Já na prova do extreme, o vácuo é proibido. Como os árbitros fiscalizarão? Uma distância de 12 metros. Haverá stop and go? Não. O árbitro fotografará ou anotará o número do atleta que estiver com vácuo. Provavelmente os atletas do GP Extreme estarão utilizando números amarelos e um dos sprint e de super sprint, números de outra cor, provavelmente cinza ou branco. E então o árbitro identificará quais são os atletas que podem e que não podem estar se utilizando do vácuo. Provavelmente os atletas do super sprint e do sprint já vão estar fora da prova enquanto os triatletas do Extreme estiverem no percurso. Então, o vácuo no GP Extreme é proibido. Será acrescido um tempo de 5 minutos na primeira notificação, acrescido de mais 5 na segunda notificação. Se houver uma terceira notificação, o atleta estará desclassificado. É super importante no ciclismo o atleta respeitar a faixa de monte e desmonte, uma faixa vermelha. A pista é demarcada, o atleta deve utilizar somente a parte interna da rodovia, ou seja, na pista de rolagem nós temos 2 vias e o acostamento. Então ele vai rodar com a sua bicicleta pela faixa interna, ou seja, pela faixa da esquerda,
sempre deixando o lado esquerdo para que o outro triatleta o ultrapasse, ou seja, ele pedala próximo ao cone, próximo ao centro da rodovia, permitindo a ultrapassagem pelo lado esquerdo, evitando assim que um atleta se atrapalhe, desvie e caia na rodovia e sofra o risco de um acidente, né? As instruções de hábitos START devem ser seguidas. Bom, a corrida no GP Extreme serão 10 km em 4 voltas, no GP Extreme 5 km em 2 voltas e no sprint apenas uma volta. O percurso ele é totalmente dentro do bairro de Canasvieiras, então o triatleta sai desse ponto, contorna as ruas, chega nesse ponto onde temos a hidratação e ele retorna novamente. Primeira volta, segunda volta, o GP Sprint já chegou e o GP Extreme completa 4 voltas até que ele chegue neste ponto, né, onde estará a nossa transição. Manter sempre a pista da faixa da direita. Por que a faixa da direita? Porque o retorno ele contornando o retorno sempre pelo lado esquerdo, para evitar choque entre atletas. Utilizar o número de peito fornecido pela organização, embora vocês receberão o chip para o controle de tempo na entrada da transição no check-in, utilizando o número de peito, que também será anotado na chegada. Caso haja perca do seu chip, esse número é importante para que nós tenhamos o registro do tempo final e das suas passagens pelos pontos de controle na corrida, que nós também teremos um árbitro anotando essas informações. É proibido a utilização de pacing, ou com bike, ou com patinete, ou com uma outra pessoa. O pacing é a corrida de um outro atleta ou outra pessoa que não esteja participando da prova, acompanhando e dando ritmo para o atleta. Isso é absolutamente proibido e passível de desclassificação. Bom, nós temos na premiação o GP Extreme, nós temos uma classificação geral, esses 5 atletas saem das faixas etárias e recebem um troféu diferenciado, que é o X dourado, o almejado X dourado, portanto, os triatletas, os 5 primeiros, no masculino e feminino, e depois os 5 nas faixas etárias no GP Extreme. No GP Sprint e Super Sprint nós não temos, então, geral, temos somente a premiação de primeiro a terceiro em todas as faixas etárias. O Super Sprint ele é dividido de 10 em 10 anos. Há pouco eu disse que era de 5 em 5 e eu peço desculpas, corrigindo. Então, o Sprint de 5 em 5 e o Super Sprint de 10 em 10 anos. O mountain bike é categoria única e o PCD também categoria única, porque nós não temos provas específicas para PCDs. Todos os atletas receberão, ao cruzar a linha de chegada, a sua medalha de finisher. Bom, a organização é soberana nos casos que sejam omissos ao regulamento. Isso fica claro aqui no Congresso Técnico, porque existem situações em que fogem ao controle, como o clima, como algum acidente na rodovia, que talvez, por alguma razão, principalmente de segurança, nos obriguem a modificar as características originais apresentadas para a prova, né? Uma coisa que fica muito clara, o triatleta deve observar e respeitar os pontos de retorno, caso seja detectado que esse triatleta, em algum momento, cortou por 3 metros, 5 metros, ou 20 metros, ou 100 metros, que seja o retorno, ou fez o retorno antes, levando uma vantagem sobre os demais, ele está automaticamente desclassificado. A gente sempre recomenda que seja feita uma revisão das bicicletas, né, principalmente dos freios, que são utilizados nas descidas e em algumas vezes há necessidade. O tempo máximo para cada prova. No GP Extreme nós temos 6 horas, então estamos largando às 6h15, provavelmente meio-dia e 15 seria o nosso tempo final para a prova. O GP Sprint 2 horas e o GP Super Sprint 1h30. É pouco tempo. Nós não temos histórico em função da distância, de nós ultrapassarmos esses tempos de prova. Tá? O Congresso Técnico vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né, youtube.com/GPTriathlon,
E qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem acessar o nosso WhatsApp comercial, que é o 61996480900. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente prova, divirtam-se e espero estar na linha de chegada para abraçar a todos vocês.